A não ser que você seja uma máquina assistindo esse vídeo para aprender como dominar a raça humana, nós todos um dia já fomos bebês. Do nosso nascimento até o presente, adquirimos diversos conhecimentos sobre nossa vida. Aprendemos a falar, aprendemos a diferenciar e dar nomes às nossas sensações, aprendemos matemática na escola e aprendemos como dar like nesse vídeo. Mas se você, como eu, tem curiosidade da Kika, vai acabar se perguntando de onde vem o conhecimento. Ou melhor, qual é a origem do conhecimento? Algumas pessoas vão rir da sua cara e falar: o conhecimento vem dos livros, ou vem da escola, ou vem do YouTube. Mas não chore por causa disso. Embora esse tipo de conhecimento seja chamado de testemunhal, eu entendo sua pergunta, Kika. Quer dizer, espectador interessado em filosofia. Você quer saber o que acontece para que de um estado de ignorância nós passemos a um estado de conhecimento. E adivinha, a filosofia tem várias respostas para essa pergunta. Segundo Hessing, há 4 correntes filosóficas que tentaram explicar a origem do conhecimento e suas propriedades. São elas o racionalismo, o empirismo, o intelectualismo e o a priorismo. Mas calma, você vai entender cada um desses ismos. Vem comigo. O racionalismo é uma teoria que afirma que a principal fonte do conhecimento é a razão. Mas aí tu me pergunta, esses caras são cegos? Eu só sei que a caneta é azul porque eu vejo o azul da caneta. Aqui tem um detalhe importante. Os racionalistas não eram cegos. Eles tinham uma concepção diferente do que significa conhecimento. Conhecimento para o racionalista é um saber que é necessário e válido universalmente. O que isso quer dizer? Para ser um conhecimento, esse saber não pode ser de outro jeito, e precisa ser assim em todas as condições possíveis. Imagine um triângulo. Saber que um triângulo tem 3 ângulos e, portanto, 3 lados é um saber necessário, porque é impossível que um triângulo tenha 4 lados. É necessário que ele tenha 3 ângulos. E isso não acontece só na sua cabeça, ou quando você desenha no caderno. Qualquer pessoa nesse mundo que pensar em um triângulo deve pensar em uma forma geométrica de 3 ângulos, senão irá contradizer a própria razão. Existem vários racionalismos. No racionalismo transcendente temos Platão e Plotino. No racionalismo teológico temos Agostinho. No racionalismo imanente, o clássico, temos Descartes, entre outros. Nesse vídeo eu vou falar só de Descartes, mas fica para um próximo vídeo talvez toda a comitiva dos racionalistas. Em 1637, Descartes chega com os 2 pés na porta e fala: seguinte, a gente não nasce com a cabeça oca. Desde que viemos ao mundo, existem algumas ideias especiais na nossa cachola. Além dos conhecimentos derivados do uso da razão, Descartes defende que possuímos ideias inatas e que essas ideias são fundamentais para desenvolvermos outras ideias. É o caso de alguns conceitos matemáticos e de Deus e suas propriedades. Em resumo, para os racionalistas só é conhecimento aquele saber que é necessário e universal, e que por não depender da experiência, não pode se originar na experiência. Além disso, por serem conhecimentos seguros, os conhecimentos a priori, ou seja, que não dependem da experiência para justificá-los, eles são capazes de fundamentar e trazer segurança para o conhecimento empírico, ou seja, conhecimento originado da experiência. Foi então que Locke viu essa tese de Descartes e surtou. Não. Como assim que a gente nasce com ideias na nossa cabeça? Tu tá maluco? Pede pra um bebê contar 2 mais 2 pra ver se ele sabe. E digo mais, a gente tanto nasce de cabeça oca que nem um papel em branco, quanto todas as nossas ideias têm origem na experiência. Já deu pra ver que para o empirista, a experiência é a única fonte de conhecimento que nós temos. Todas as nossas ideias, das mais simples às mais complexas e universais, são originadas na experiência. É possível ver de antemão que há também uma concepção diferente do significado de conhecimento. Se para os racionalistas conhecimento era um saber universal e necessário, para os empiristas, conhecimentos são saberes que temos em geral. Desde os sofistas até os empiristas, e a própria ideia de que a nossa mente é uma folha em branco surgiu lá com os estoicos, mas é com Locke que o empirismo ganha corpo. Locke vai então explicar como o conhecimento ocorre, dizendo que temos experiências com o mundo externo, chamadas de sensações, e experiências internas, chamadas de reflexões. Basicamente, nós recebemos os dados da nossa experiência, que são organizados pelo pensamento, e assim formamos ideias. Para cada ideia que temos, há uma experiência que deu origem a ela. Depois dele vem Hume, e no século XIX aparece também o John Stuart Mill, mas isso pode ficar para outro vídeo. No fim, Locke acabou aceitando que podem existir ideias a priori, como as matemáticas, derivadas da razão que analisa suas próprias ideias. Hessing aponta isso como uma contradição, embora os empiristas provavelmente se justificariam dizendo que as ideias a priori não correspondem a nada no mundo, seriam apenas ideias se relacionando no pensamento. Resumindo,
Se tem uma origem do conhecimento para o empirista, essa é a experiência. Como um copo vazio, nossa cabeça é enchida com coquinha. Não, pera, eu quis dizer experiência. E ela lá se organiza em ideias. Deu para ver que o racionalismo e o empirismo são diametralmente opostos, e uma alternativa para mediar esse conflito já havia surgido lá com Aristóteles. O intelectualismo veio para conciliar o racionalismo transcendente de Platão e a tendência empirista dos estudos de Aristóteles sobre a natureza. No intelectualismo, tanto a razão quanto a experiência são fontes de conhecimento. Mas não para por aí. O intelectualismo também aceita que, além de possuirmos ideias universais e necessárias, como as matemáticas, elas também se aplicam sobre a realidade. É o caso dos universais de Aristóteles. Imagine que você seja um fã alucinado de Pokéball. Você coleciona Pokéballs de vários tamanhos, cores e materiais. Agora eu te pergunto, o que é um Pokéball? Se você for intelectualista, você vai conferir vários Pokéballs e vai pensar o que há de comum e o que há diferente entre eles. O que é essencial para que um Pokéball seja um Pokéball e não uma cadeira? Nesse momento você estará usando sua razão para investigar os dados da sua experiência que você tem com os Pokéballs para extrair dela somente aquilo que é necessário para que um Pokéball seja um Pokéball. Através da razão, você revelará aquela essência de Pokéball escondida em todos os Pokéballs. E essa essência é real e condição para que o Pokéball seja um Pokéball, e que você possa conhecer ele. Dessa forma, seu pensamento pode acessar a realidade através da investigação racional. Tomás de Aquino retoma então essas ideias de Aristóteles e desenvolve sua versão do intelectualismo, mas a base continua a mesma. A experiência e a razão são as fontes de conhecimento. A experiência, na medida em que apreende dados sobre a realidade, a razão, na medida em que processa esses dados e descobre neles conhecimentos universais sobre a realidade, seja matemática, geometria, lógica, até as próprias leis do pensamento. Chegamos agora à quarta grande explicação sobre a origem do conhecimento, conhecida como idealismo transcendental para os mais chegados de Kant, mas chamada por Hessing de apriorismo. O apriorismo é a segunda tentativa de resolver o conflito entre o racionalismo e o empirismo, mas agora tratando do racionalismo e empirismo moderno, lá de Descartes, Locke e Companhia Limitada. Esse texto aqui, garoto propaganda desse canal, é o Immanuel Kant. Ele também defendeu que tanto a experiência quanto a razão são fontes de conhecimento. Mas diferente de Descartes, que acreditava que existiam ideias inatas, Kant vai defender que nós possuímos estruturas mentais inatas que são condições para termos qualquer conhecimento. Tá, o que isso quer dizer? Para Descartes e Kant, na nossa cabeça existem conteúdos anteriores à nossa primeira experiência nesse mundão. Para Descartes, esses conteúdos são ideias prontas. Para o Kant, esses conteúdos são formas, estruturas que configuram a própria capacidade de termos experiência e ideias. Ou seja, Kant está falando que nós não somos uma folha em branco, como os empiristas diziam, mas somos uma folha com linhas, espaçamento, buraco fichário, rodapé, data, etc. Nem folha datilívrio. Essas formas determinam como a experiência vai ser preenchida na nossa mente, sendo impossível desrespeitar esses limites. Na questão da percepção, toda a nossa experiência é organizada espacial e temporalmente, pelas formas da espacialidade e temporalidade. Se eu vejo um sem noção andando na rua com a máscara embaixo do nariz, é porque a espacialidade organizou os dados que vieram dos meus olhos para que eu soubesse onde estava o nariz do infeliz e onde estava a sua máscara. Igualmente, com a nossa experiência vem um registro temporal do que aconteceu antes e o que está acontecendo agora, uma sequência de imagens de um vídeo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Qual é a origem do conhecimento? Para o racionalista, conhecimento é um saber universal e necessário, como a matemática e a metafísica. E por isso só pode ter origem na razão. Todo o resto é opinião e incerteza. Para o empirista, conhecimentos são saberes em geral que adquirimos através da experiência. Dos mais simples, como diferenciar cores, até complexos, como entender por que Chaves foi tirado do ar. Para o intelectualista, experiência e razão são fontes de conhecimento, na medida em que precisamos de ambos para investigar e compreender a realidade do nosso pensamento. Para o apriorista, o conhecimento tem origem na experiência e na razão, mas o problema é que a experiência é determinada pela capacidade e processamento das estruturas do pensamento, não sendo uma manifestação direta da realidade. Nesse episódio eu usei o livro Teoria do Conhecimento, de Johannes Hessing, e o livro Introdução à Teoria do Conhecimento, de Dan O'Brien. São duas ótimas introduções ao tema do conhecimento. Espero que eu tenha ajudado vocês. É sempre difícil explicar esses caras, principalmente o Tio Ari e o Kant.
Obviamente eu fiz uma adaptação conceitual pesada, então não deixem de ir ler os clássicos. Agradeço a atenção de todos, mandem perguntas pelos comentários que eu faço um vídeo respondendo quando puder. Valeu e até mais!